Sra. Presidente, cumprimento as senhoras deputadas Berta Cabral e Emília Santos, a quem agradeço as questões colocadas, que me permitem, aliás, mais detalhado e aprofundado esclarecimento daquilo que são as pedras fundamentais que marcam a profunda diferença nesta área também entre este orçamento e os orçamentos precedentes. Tivemos 4 anos de permanente conflito com as estruturas representativas de municípios e de freguesias, em que entendiam sucessivos orçamentos que era o Governo que devia autorizar contratações, era o Governo que devia decidir a que finalidades é que os municípios afetavam as suas receitas, era o Governo que devia decidir como eram estabelecidas as prioridades de investimento local, em que o Governo chegou mesmo à desfaçatez de anunciar reduções de impostos à custa de receitas alheias, mas substituindo-as por receitas próprias, com a extinção do IMT, substituído por imposto de selo, receita da Administração Central do Estado. O que existe aqui não é a voz do Governo. O que existe aqui é a voz da Associação Nacional de Municípios, a voz da Associação Nacional de Freguesias, que nos disseram, têm-no dito publicamente os seus presidentes, têm-no dito publicamente os seus vice-presidentes dos partidos, quer do PSD, quer da CDU, que exercem funções dessa natureza na Associação Nacional de Municípios, que este é um orçamento, e eu comecei por dizer, desejariam naturalmente que fosse um pouco mais além em termos financeiros. Bom, mas que mesmo aí transfere mais do que a média dos últimos anos, porque aquilo que tivemos foi um corte de 5% nas transferências em 2012, um congelamento em 2013, um corte de mais 3% em 2014 e, portanto, com esta transferência que é superior à média dos últimos 4 anos, não recuperamos ainda o nível daquilo que foi o retirar de recursos ao longo destes 4 anos a municípios e freguesias. Mas, fundamentalmente, o que há aqui é uma dimensão estruturante que, compreendo o conflito total, permanente, que tiveram com a ordem constitucional e com o Estado de Direito, lhes torna difícil compreender. É que este é um orçamento que devolve capacidade de gestão local, quer em matéria de gestão de recursos humanos, quer em matéria de gestão financeira às autarquias locais. E é um orçamento que, mesmo acresce àquilo que é a singela análise circunscrita à questão das transferências, assume um conjunto de decisões significativas. É que enquanto o orçamento do ano passado optava pelo aumento sem limite do IMI à custa dos cidadãos, este opta por retomar a cláusula de salvaguarda em matéria de IMI e acabar com a isenção de que eram beneficiários os fundos imobiliários, que me surpreende a opção de solidariedade com os fundos imobiliários manifestada aqui pelo PSD. É o orçamento que resolve, após anos em que o Tribunal de Contas chamava a atenção ao Governo de que existia uma situação de manifesta iniquidade na forma como os municípios eram chamados a suportar as despesas de saúde dos seus trabalhadores, as despesas com pagamento de medicamentos, as despesas com meios complementares de diagnóstico, o que se traduziu em 2015 de uma despesa de perto de 70 milhões de euros. Nos 2 últimos anos, expressamente advertido pelo Tribunal de Contas da falta de sustentação dessa opção, o Governo anterior entendeu que os municípios deveriam continuar a suportar duplamente as despesas de saúde.
é essa questão que é aqui tão bem resolvida e que se traduz numa redução de despesa previsível nessa dimensão de cerca de 70 milhões de euros. Mas passemos à questão estruturante que foi colocada pela senhora deputada Berta Cabral. Eu percebo que o seu percurso pessoal e político, que eu acompanhei e que respeito, fundamentalmente entre uma dimensão da autonomia regional açoriana e uma dimensão de membro do Governo na última legislatura, e leva a ter aqui alguma dificuldade em acompanhar aquilo que são as opções claras, transparentes, que representam um contraponto relativamente a uma opção estruturalmente centralista que caracterizou os últimos 4 anos. O que está em causa é retomar o papel central enquanto estruturas de pensamento estratégico regional das comissões de coordenação, regional, que foram profundamente esvaziadas, que foram descaracterizadas, que foram desguarnecidas de recursos técnicos e humanos ao longo dos últimos anos. Estabelecendo que estas estruturas de Estado serão determinadas com uma dimensão coerente no seu espaço, serão determinadas não pelo Governo, mas sim pelo colégio composto pelo conjunto de autarcas da região em que se integram, de acordo, aliás, com aquele mapa territorial correspondente às 5 áreas de planeamento que tem, historicamente, um maior consenso. Do trabalho notável feito nessa matéria do professor Valente de Oliveira até tempos mais recentes pelo Dr. Carlos Lage. Àquilo que foi o papel da Comissão de Coordenação do Algarve, que deu origem a 3 reitores da Universidade do Algarve, há de facto uma história de afirmação de pensamento estratégico regional que foi completamente destruído nos últimos anos. É isso que queremos retomar. Não a afirmação do centralismo sobre os territórios, mas este pensamento regional. Áreas metropolitanas. Percebo que desconhece a Constituição. É um problema do PSD dos últimos anos. É aí que se prevê a existência de estruturas autárquicas correspondentes a grandes áreas urbanas, que são apenas 2 em Portugal, o Grande Porto e a Grande Lisboa, dando legitimidade democrática direta. Em último lugar, não, o resto é por isso que, senhor deputado, terei muito gosto que no sábado nos acompanhe em Idanha Nova, porque é em Idanha Nova que será anunciada, celebrando os 100 dias de governo, a estratégia de desenvolvimento do interior, de valorização do espaço rural e em que será afirmado a entrada em pleno funcionamento da unidade de missão para a valorização do interior, que, como diz o programa de governo, funcionará no núcleo central do Governo, isto é, junto do Sr. Primeiro-Ministro e na dependência do Ministro Adjunto, que tem competências em matéria de valorização. Muito obrigada, Sr. Ministro. Sr. Deputado Renato Sampaio.